Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Agrocast, este projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes da produção rural. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, divido a ancoragem novamente, como sempre, com o amigo Pedro Rocha Marques, falando diretamente lá do Itaqui. Bom dia, Pedro, como é que está? Bom dia, Paulo. Boa tarde, boa noite para quem nos escuta e nos assiste. É uma grande honra poder estar gravando mais um episódio, o 14º episódio, e é uma grande honra a gente poder ir avançando, conversando, recebendo o retorno de quem acompanha esse projeto, e estamos muito felizes com o andamento que estamos dando a essa ampliação de horizontes de quem nos escuta e nos assiste. Um grande abraço, parceiro. Isso aí, Pedro. Muito obrigado pela parceria aí, já chegando ao 14º episódio do Horizonte Agrocast. E na tela conosco, o médico veterinário e pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Danilo Menezes Santana. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Pedro. E um prazer estar conversando com vocês aqui no Horizonte Agrocast. É uma honra poder ocupar esse espaço com vocês e discutir os temas aí da agropecuária que a gente pode evoluir e são pertinentes ao momento. Exatamente, não, e muito pertinente ao momento a nossa pauta de hoje. Bom, vamos cumprimentar os nossos parceiros, né? Jamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, Irmão Salvati Limitada de Santo Augusto, no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, saúde e nutrição animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja, Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Alfa Banheiros por Aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e também troncos de contenção. Atende Santiago e região com assistência técnica. A Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando semi-bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. E Agropecuária Marquesinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, com entrega em toda a fronteira oeste, contato com os proprietários Paulo e Sérgio. Os nossos parceiros ficam passando aqui na nossa tela ao longo do programa e é uma satisfação eu já comentaram o dia que eu leio os nossos parceiros, mas que são tantos, a gente não tem como decorar todos os textos, né? Vai passando os programas e a gente fica feliz e satisfeito com esse problema de excesso de parceiros, é uma alegria. Bueno, e o Horizonte Agrocast, todas as quintas-feiras às 19 horas, com episódios novos no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast e também na TV Santa Maria, canal 19 da NET, aqui no coração do Rio Grande, onde eu me encontro, mas também nos sistemas de IPTV aí em todo o estado que estão passando aqui na tela também. A SM Produtora, que transmite a TV Santa Maria, é a nossa parceira nessa jornada. Nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho lá também. Instagram e TikTok, @Horizonte Agrocast. Bueno, estamos entrando no outono e a pergunta que não quer calar para o invernador é: como ter pastagem o ano inteiro? Este é o nosso tema para o 14º episódio, Pedro. Exato, Paulo. O objetivo, né, é como ter um planejamento forrageiro para que as variedades no qual se plantam dentro de uma fazenda se consiga complementar
e o fluxo, seja de recria, que é o crescimento do animal, ou mesmo a engorda com deposição de gordura, como se ter uma constância nessa produção de pasto para manter o fluxo produtivo de uma fazenda. Em virtude disso, convidamos o Danilo Menezes Santana, um especialista há muito tempo nesse tema, e o objetivo é a gente explorar todo o conhecimento e os números e a experiência na qual o Danilo tem sobre esse tema, para a gente poder ampliar os horizontes de quem nos escuta e nos assiste sobre esse tema, de que a pecuária, sim, é uma indústria a céu aberto, mas para ser uma indústria a céu aberto, a gente precisa ter um manejo adequado das pastagens e, por consequência, do solo, e o resultado disso é uma maior quantidade de quilos produzidos e um maior retorno financeiro dentro da sua fazenda. Passo a bola para ti, Paulo, de novo. Exatamente. Então a gente vai fazer uma introdução aqui do currículo do nosso convidado, do Danilo, que fez a formação acadêmica principalmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se graduou em Medicina Veterinária em 93, depois mestrado em Ciências Veterinárias, área de concentração Biotécnicas da Reprodução em 1999 e também doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, área de concentração Plantas Forrageiras em 2009. Atua na área de zootecnia com produção animal de ruminantes, manejo de pastagens nativas e cultivadas, planejamento forrageiro, recuperação de áreas degradadas, sistemas integrados de lavoura-pecuária e no planejamento, gestão e análise bioeconômica de sistemas de produção agropecuária. Atualmente é pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, na área de sistemas sustentáveis de produção animal. Bom, Danilo, nos conta um pouco aí como um veterinário, né, que é normalmente a forma que a gente vai conversando no podcast inteiro, conhece a trajetória pessoal juntando com a profissão. E conta um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores de como um veterinário, resolve lidar com planta, né? Então conta um pouco da história do Danilo aí, desde quando da toda a vida, pode ser desde o início, desde quando vieste ao mundo. Fica à vontade aí que a gente tem tempo de sobra para ir te conhecendo mais, e aí, em virtude disso, depois a gente vai entrando no tema do podcast. Tá bem. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro. Realmente, esse eu às vezes até nem explico muito, porque é complicado explicar, mas na verdade, as ciências agrárias, né, elas se misturam, né, muitas vezes, né, agronomia, zootecnia e veterinária. Em muitas áreas, né, a gente tem profissionais das 3 ramos principais aí atuando, né. Eu venho de uma família, por parte do meu pai, da região de Viamão, né? Eu sou porto-alegrense, né? Mas meu avô, família, meu pai, o único irmão que sempre trabalhou com meu avô na atividade agropecuária, né? E sempre em torno do arroz, da pecuária de corte e também da pecuária de leite, né? Então eu cresci no meio dessa mistura, né? Eu diria assim, já vivendo integração lavoura-pecuária desde pequeno, né? Sim. Porque, né, Pedro, o arroz talvez seja a cultura mais antiga que utiliza, né, mesmo que modelos mais vamos dizer assim, simples, vamos falar, né, com uso de restevas, enfim, mas sempre o gado esteve muito próximo da lavoura de arroz, até porque ocupam o mesmo ambiente, né. O Pampa Gaúcho, que é responsável por praticamente 70% da produção de arroz nacional, também tem 80%, 90%, talvez, do rebanho de corte, quase a totalidade, 90% talvez, do rebanho de corte, né, e convivendo então nas mesmas áreas. Então, me criei nesse mundo e sempre com muito contato com a lavoura de arroz, e, enfim, isso foi, obviamente, impregnando em mim, né, e como eu sempre disse, eu tenho vivendo, né, com meu pai e acompanhando nas férias, indo para fora, né, eu sempre
tive clareza no que o rumo que eu queria seguir, seja agronomia ou veterinária, né? Eu tenho uma cartinha do Dia dos Pais que eu escrevi com 9 anos para o pai, assim, dizendo que quando eu crescer eu quero ser que nem o meu pai e produzir comida para as pessoas, né? Que legal. Isso é muito legal. E eu tenho guardado isso. Minha mãe guardava, né? E, enfim, isso é um registro legal, assim. Então eu sempre fui nesse caminho e terminei, iria fazer técnico agrícola, né? Na ETA, e no fim não deu, as escolas na época não estavam muito bem, e eu morava em Novo Hamburgo, né, por conta da família da minha mãe filha única, e minha mãe terminou me meio que impondo assim, não, tu vai para um colégio técnico, e lá tinha um colégio Liberato, né, em Novo Hamburgo, tem ainda até hoje um colégio técnico muito bom, eu terminei fazendo técnico em Química. Olha aí. O que tem a ver isso, né? Hoje eu ligo isso com solos, né, porque a gente via, tinha uma parte de solos muito forte lá, e aí eu terminei trabalhando, enfim, fazendo estágio, trabalhei como no polo petroquímico, na Copesul na época e tal, e aí tentando vestibular, né, terminei passando para veterinária, na URGS, e aí larguei e segui cursando, né, então a veterinária, e fui indo, né, não tinha muito a perspectiva do que exatamente eu iria fazer, né, mas eu fui avançando e fazendo estágio dentro da faculdade e tal. Eu sempre tive uma ligação também com a parte produtiva, né? Mais, né, do que por na veterinária a parte clínica, apesar de também transitar, né, na época. Hoje não mais, mas e aí fui indo e terminei me aproximando muito, né, da reprodução animal, e trabalhei muito tempo, né, nessa área de reprodução animal. E a época, vamos falar assim, não... Obviamente, reprodução é uma função topo, né, na cadeia produtiva da pecuária, que depende de alimentação, de sanidade, de manejo, né, de todo o processo de gestão em torno disso. Eu sempre gostei, tal, também da parte de plantas, né, em função da proximidade com a lavoura de arroz e estar ligado, olhando o que os animais comem, a nutrição animal, enfim, e fui me aprofundando nesse tema. A partir do momento que, então, começando a trabalhar e vendo a necessidade de nutrir melhor os animais, e não tendo muita gente, hoje a gente tem muitos consultores, muita gente trabalhando, né? Na época que eu comecei a trabalhar, na verdade, não tinha tanta gente assim, né? E a gente tinha uma carência, tá? E aí quem é que vai dar comida adequadamente para essas vacas para que a gente pudesse ter uma reprodução adequada, né? E aí eu mesmo fui indo e fui me aproximando, observando, fazendo uma formação paralela, cursos paralelos, né? E comecei a ver, por exemplo, que apesar da gente dispor de vários tipos de pastagens cultivadas, né, a gente tinha no campo nativo uma fortaleza muito grande, né? E aquela região, inclusive, do entorno da lagoa tem campos com uma capacidade de suporte muito boa, né, apesar de ter um solo mais arenoso, né? E aquilo começou a me despertar, né? E aí eu comecei a me envolver cada vez mais e fui procurando uma formação paralela em torno das pastagens, né? Comecei a fazer cursos com o professor Nabinger, na URGS, fora, né, cursos... Eu me lembro que eu fiz um curso na Fundação Bradesco, PECPlan, aliás, cursos ali, né? E aí depois, mexendo então com forrageiras, a gente começa a mexer também com volume de dinheiro muito grande. A gente começa a interferir também na arquitetura dos sistemas de produção, né? Sim. Porque vai dividir aquelas áreas. E aí eu comecei a naturalmente olhar assim também a parte de gestão e trazer junto dessa formação, porque saltou aos olhos assim a necessidade de olhar o sistema inteiro de produção e interagir também com a lavoura, né? E daí uma coisa foi puxando a outra, né? E eu terminei fazendo daí cada vez me voltando mais à parte de pastagens, de nutrição, de ajuste do sistema de produção junto com a lavoura, e terminei fazendo o doutorado com o professor Nabinger, exatamente, vamos dizer assim, numa área de planejamento de sistema de produção, né?
E aí eu fui aprofundando o conhecimento em forrageiras também, né, tendo como base isso, integração lavoura-pecuária, mas o campo nativo também misturado nesse contexto, sempre dando, vamos dizer assim, uma contribuição extremamente importante. E essa parte de recuperação de campo, que hoje está se falando muito, eu também nunca fui pensando em fazer isso intencionalmente, né, até porque isso é uma formação que não existe como tal. Na verdade, as andanças e por trabalhar em área de lavoura, muitas vezes lavouras conduzidas de forma inadequada e a necessidade de recompor pastos em cima dessas lavouras, eu fui avançando em diferentes formas, né, da gente poder reconstituir aquele ambiente pastoril, que depois terminava vindo a ser um excelente ambiente para a própria lavoura retornar nessas áreas, né? Enfim, e aí eu fui indo nesse caminho, né, e logo após terminar o doutorado, surgiu o concurso para a Embrapa, eu fiz e estou aqui desde 2010, né, onde eu terminei avançando nesses temas, enfim, né, e aí o tema, obviamente, eu acho central assim, na discussão, uma coisa que permeou para mim a vida, as decisões pontuais que eu sempre via, principalmente na lavoura de arroz, onde a gente tomava a decisão, uma fazenda com diferentes atividades, e a gente tomando decisões assim, bom, a pecuária, separando, né, qual é o resultado da pecuária, o resultado do arroz, o resultado, a soja estava iniciando naquela época, antes mesmo de se ter o que hoje a gente tem, né, na soja. As variedades. E já existia um trabalho do próprio IRGA, a Embrapa de Pelotas vinha com um trabalho de diversificação de culturas na várzea, e na década de 90 isso, e aí começamos a fazer isso nas propriedades. Aí depois entrou o arroz Clearfield, né, e aí esse negócio retrocedeu, né, e o arroz avançou muito forte, né, de novo como uma espécie de monocultivo, mas nessa época sempre o olhar das atividades separadas sempre me incomodava, né, e porque se tomavam decisões, ao meu ver, equivocadas. Por exemplo, se apurava o resultado de um arroz, de uma pecuária, por exemplo, né, aonde muita coisa do que se apurava com arroz era fruto de uma interação com a pecuária, mas que a contabilidade não apurava isso. Por exemplo, então eu venho dessa região da planície costeira, onde o valor do arroz sempre foi muito mais alto na média do estado, média 8, 10% a mais, em função da qualidade do arroz. Bom, o que o pessoal faz? Lá também tem uma região que tem uma capacidade de armazenagem nas propriedades muito alta, né? Então, muitas vezes o pessoal mantinha o arroz estocado, né, até a safra, e pagavam as contas, né, de todo o sistema da fazenda com o fluxo dos animais, do gado, da pecuária, né? E esses percentuais a mais no valor do preço do arroz, né, iam para a conta do arroz. Isso foi uma das primeiras coisas que me chamou assim, a atenção, né? E aí o que se apurava? Um resultado muito, muito bom, né, com arroz, e a pecuária ali com resultado mais ou menos, até porque também não tinha um investimento na época, assim, como hoje a gente tem muitas áreas, que tem um investimento na pecuária parecido, né, quando a lavoura. E aí se aumentava o arroz e diminuía a pecuária. E aí o resultado disso ia se ver, alguns anos depois, uma decisão equivocada, né, porque era a pecuária que estava sustentando aquilo ali. Coisas desse tipo que eu estou me referindo, que me fizeram resgatar não, mas trazer um olhar para uma visão sistêmica. E hoje eu não consigo pensar separadamente. A gente até olha separadamente, mas o limite das decisões, né, ele é muito restrito, ele tem que ser olhado o sistema inteiro. Então, foi um pouco nisso que eu fui me formando, e o planejamento forrageiro entrou, a ideia de ter pasto o ano inteiro entrou nesse bojo, onde a gente precisa ter uma visão sistêmica para poder realmente ter pasto o ano inteiro. Não tem como fazer um planejamento só das pastagens e não estar junto planejando o arroz, a soja, o milho, seja lá a atividade que tiver interligada. Em outras palavras, não tem como não planejar a propriedade inteira, como se fosse um tabuleiro de xadrez, né, do ponto de vista produtivo, econômico e até ambiental, e tudo que envolve isso, né.
Então, assim, né, essa foi um pouco da minha trajetória, e eu digo assim, eu brinco, eu também não deixei de fazer reprodução, eu troquei o lado da vaca, eu fui lá para a boca. E isso, Danilo, me permite, contando a sua trajetória, começou com reprodução, claro, na verdade começou quando criança, já lidando numa integração lavoura-pecuária, vamos dizer assim, e aí depois, quando entra na universidade, vai para a área de reprodução, e hoje atua na parte de nutrição e plantas e pastagem, e foi, vamos dizer, quando lidaste com reprodução, começasse a se dar conta, no caso, ou mesmo, porque na verdade, durante a nossa trajetória, o cara vai andando e vai identificando, né, às vezes não vai identificando pequenas coisas que precisam ser melhoradas, como essa que falaste da visão da lavoura e da pecuária ser integrado, não tem como separar, né, que isso é a integração lavoura-pecuária hoje, né, e o quanto isso tem que ser passado, inclusive, lá para o chão de fábrica, para os colaboradores, para que eles entendam que o gerente da granja e o capataz são da mesma empresa e eles devem conversar também e vamos dizer, deve ter uma sinergia e não uma antipatia, né, isso é importante que se tenha. Mas e aí, quando começaste com a reprodução e tal, porque os sistemas de cria, né, dá alguns exemplos, às vezes o cara usa um bom sêmen, faz um bom protocolo e tal, mas depois quando dá um resultado não tão satisfatório, se busca explicar esse resultado não tão satisfatório, né, e aí, mais antigamente era muito comum o excesso de carga, né, tu tinha um excesso de carga que era muito campo nativo. Hoje com as pastagens, né, se entrou muito mais pastagem, seja ela de inverno, até mesmo tropical, perene, né, uma braquiária, um tifton, já se tem uma presença maior, então tu tem uma maleabilidade dentro do sistema. E foste, para não perder o foco na relação dessa pergunta específica, trabalhaste com reprodução e seguramente começaste a identificar alguns gargalos. Que gargalos foram esses que foste identificando que fizesse o Danilo, vou estudar mais e aplicar mais, porque a gente sabe que eu sou veterinário, a nossa formação como veterinário, ela é pobre na parte de forrageiras, né, a gente estuda muito pouco forrageiro, então foi assim, o Danilo começou a trabalhar com reprodução e aí identificou que precisava entender mais de manejo de pasto? Sem dúvida. Tu tocou num ponto que agora a gente vai falando e vai lembrando, né, da história. Tu falou que um dos problemas, né, dos sistemas pastoris, né, da pecuária pasto, é o excesso de carga. E infelizmente continua sendo. Sim. Né, em muitos casos. Bom, ao longo dessa formação, né, e depois convivendo mais com o setor de forrageiras da Universidade Federal e com os outros setores de forrageiras aqui do estado, mas aqui no estado sempre a parte forrageira foi muito forte, né, na URGS, Santa Maria, Pelotas, Uruguaiana também tinha uma turma, à época, boa. Hoje a gente tem mais centros, né, mesmo aí Itaqui tem uma turma também, né, enfim, mas continua a gente trabalhando nesse sentido. E aí, se envolvendo com essa parte forrageira, uma das coisas que a gente sempre fala, a primeira coisa, vamos ajustar a carga, reduz, né, a carga muito alta normalmente, né, acima da capacidade de suporte, uma coisa que, então se dizia, tem que se desfazer um pouco do rebanho para poder ter um desempenho zootécnico melhor, né, mas assim, eu trabalho há mais de 30 anos, né, já formado. Sim. Eu nunca, pessoalmente, consegui convencer nenhum produtor a reduzir sua carga, sua lotação. Né? Porque é uma questão cultural até. O gado sempre foi considerado uma reserva de estoque, uma poupança, um ativo ali com liquidez para, né, além, né, de produzir. Isso é histórico, é cultural, e eu nunca consegui. Eu tenho um amigo que uma vez conseguiu fazer isso, mas eu confesso, e não conheço muita gente que conseguiu convencer o produtor a reduzir. Então, qual foi sempre a estratégia para ajustar a carga? Né? Aumentar a capacidade de suporte, né? Então, intensificar algumas áreas de produção para que a gente pudesse, então, ajustar a carga. Porque, na verdade, carga alta ou carga baixa não quer dizer em si nada. Né? A questão é qual é a capacidade de suporte de cada sistema.
Então, o sistema tem que estar ajustado dentro daquela capacidade de suporte, que pode ser uma carga alta, né, ou uma carga baixa. Capacidade de suporte, a definição é essa, não quer dizer carga alta ou baixa. Muito tempo se colou na mente das pessoas que aumentar a carga significa reduzir desempenho, porque vai sair do contexto da quantidade correta de alimentos para os animais. Mas, então a primeira coisa foi a gente pensar assim, eu preciso ajustar a carga. E aí o ajuste de carga foi intensificar pastagens. Bom, se eu tenho que intensificar uma área, fazer ela produzir mais, como é que eu faço isso? E aí uma coisa foi puxando a outra, né? E aí eu fui avançando em formas de fazer uma intensificação das pastagens, e quanto mais eu avançava, mais eu me envolvia nesse tema, e via que a gente tem um potencial enorme aqui nessa parte do mundo para fazer uma pecuária pastoril de excelência, né? Eu sempre digo, a gente está talvez num dos melhores, se não o melhor lugar do mundo fazer esse tipo de coisa, pelo número de alternativas que nós temos, inverno e verão, todos os dias do ano, e daí a ideia de pasto 365 dias, né? Porque aqui é possível fazer isso. Mesmo considerando essa variabilidade das condições ambientais que a gente tem, né, a natureza se compensa como com a variabilidade ambiental? Com diversidade, né? Sim. Então, nós temos essa diversidade aqui, com plantas nativas, cultivadas, perenes, anuais, enfim, tudo convivendo no mesmo metro quadrado, né? Isso, se a gente andar por aí pelo mundo, não é tão comum assim, né? O Brasil Central, imaginem, vive numa pecuária baseada em 2 espécies, né? Com predominância de uma, né, das braquiárias, onde a gente praticamente vai trocando a cultivar, né? Mas em essência são espécies tropicais com um comportamento muito parecido. Enfim, então esse veterinário, né, foi buscar, né, vendo as necessidades nutricionais para poder ter a reprodução bem, né, fui buscando então como nutrir melhor, né, o rebanho, mas daí terminou por olhar o sistema inteiro de produção. E o foco hoje no resultado final do sistema inteiro de produção, seja lá com o que tiver. Bom, disso foi derivando outras coisas, e aí já na Embrapa, começando a ter uma noção da importância da fase pastagem, já claro, desde a faculdade, óbvio, mas principalmente isso vem crescendo muito como tema, né? A importância da fase pecuária, da fase pastoril, né? Para recuperar solo, para melhorar as próprias lavouras, né, nos sistemas de integração, e a atividade pecuária como algo extremamente rentável se tratado, né, adequadamente, se começar a se colocar o mesmo cuidado e investimento que qualquer lavoura de alta produção tem. Né? E sempre foi a pergunta assim, tá, mas a pecuária pode responder? Né? E a gente hoje tem exemplos, sim, que pode e deve ser, né, dado a vocação que nós temos aqui para essa produção, a gente precisa avançar mais como média, abrindo o mercado, claro, para a nossa produção, né? E eu acho que hoje a gente tem vários elementos aí que estão a favor de um mercado cada vez mais crescente para o nosso produto aqui, para se diferenciar, para, enfim, e aí abastecer, como o Uruguai faz, né, diferentes mercados do mundo com alta qualidade. Então, essa conexão com pasto e reprodução, ela sempre foi muito natural para mim, assim, foi uma transição, né, que eu nem fui me dando conta, na verdade, eu fui indo, né. Sim, a gente vai fazendo e vai vendo e as soluções e mesmo as inquietações, elas vão surgindo conforme a gente vai andando, né, Danilo? Então, assim, eu me recordo foi a primeira vez que eu tive contato contigo, foi que eu vi uma palestra, foi o ciclo de palestra que o professor Goethe faz na UBRA. E aí, eu era aluno ainda lá. E aí era sua tese de doutorado, provavelmente, que fizesse aquela tabela que mexia uma coluna tinha a parte tinha uma coluna tinha a parte de preço, né? E a outra coluna a parte de produtividade. E aí, em resumo, nessa tabela, ele mostrava que aumentar 10 centavos, 20 centavos o preço, o impacto era muito menor do que aumentar a produtividade por hectare, né? Então,
E aí disso, assim, olhei isso aí, alguns questionamentos que me surgiram na cabeça. Eu olhando e disse, cara, primeiro, que é o que muita gente fala hoje, e quando a gente convive com pessoas de outro meio, né, Danilo, tu deve ter tido essa experiência também, é o quanto o pessoal fica impressionado do potencial da pecuária, né? A pecuária tem um potencial. Então essa tua tabela, ela trazia isso, que, cara, foca, não precisa sair de 100 para 1.000 quilos por hectare de golpe, assim, mas tu vai gradualmente, e aí tu conseguindo fazer essa gradualidade, esse crescimento constante, conforme os teus colaboradores, o teu sistema de produção, o dimensionamento, a modelagem do teu sistema de produção, consiga todo mundo ir aumentando a velocidade e tomar o número, porque aumentando a velocidade eu tenho o maior número de tomada de decisão, tendo o maior número de tomada de decisão por dia, eu tenho que ir executando, né? Eu ando mais rápido, então isso tem que ter um custo, um tempo de aprendizagem para esse sistema ir andando mais rápido. E aí nisso, quando a gente se confronta com o pessoal de outro meio, os caras ficam enlouquecidos, porque um setor de serviço, um comércio, tu trabalha com margem de 10% a 15% aí sobre o produto que tu tem. E aí a pecuária, no momento que tu faz, tu decide sair de uma produtividade de 100 para 200 quilos por hectare, nós estamos falando aí tranquilamente quase 300% de aumento do resultado, né? Então é assim, Bruno, tem esse potencial. Mas aí eu queria dizer, Danilo, já há tanto tempo aí, está com o dobro de tempo de mercado que eu tenho 15 anos de atuando no mercado, comentaste que 30, creio que pode ter uma leitura aí muito boa. O que trava tanto essa aplicação? A gente sabe que com o aumento da produtividade, maior tomar decisão, aumenta risco, mas por que a pecuária, ela está evoluindo, vem evoluindo, mas por que se tarda tanto, na sua opinião, para a gente, vamos dizer, não estou dizendo chegar a estressar os valores de produtividade, chegar no limite do que se pode chegar, mas na sua leitura, o que são os fatores aí, seguramente não é só um, que faz com que a gente ainda esteja engatinhando em relação a potencial produtivo das fazendas? Pedro, excelente pergunta essa, né? Na verdade, eu faço esse questionamento, está presente sempre, eu penso nele sempre, né? Exatamente para poder incidir sobre esse problema. E isso não é apenas um motivo, né? Eu acho que isso é um complexo, né? Mas só retomando, essa tabela que tu citou, né, que eu realmente apresentei lá e até, inclusive, publiquei ela aqueles anais, né, e foi feito, aquilo foi assim, meio feito sem compromisso, assim, uma hora saiu aquele negócio, mas no fim ficou uma ideia exatamente para mostrar, né, que por mais que a gente está sempre focado no preço, né, que o grande fator assim, de estímulo para as pessoas investirem, né, e fazerem é preço. Isso não é só na pecuária, é geral, né, em qualquer atividade econômica. Mas, na verdade, e especialmente na pecuária, a gente tem uma margem muito grande para evoluir na produtividade. E qualquer aumento na produtividade, e por menor que seja, ele suplanta qualquer variação de preço que a gente possa ter na receita bruta, né? De um modo geral, assim. Então, como tu falou, assim, não precisa ir lá para os limites produtivos, né? Mas a gente está num limite muito, muito, muito baixo, né, de um modo geral. Então, pequenos aumentos na produtividade, que significam, às vezes, apenas ajustes, né, de manejo, alguma inserção de algum insumo, por menor que possa fazer, causa grandes impactos na produtividade, na receita bruta e, consequentemente, se a gente for olhar, né, às vezes, R$1 a mais, R$1 a menos, não dá diferença na receita bruta que esse aumento de produtividade dá. Inclusive, teve uma época que isso foi usado por algumas pessoas da indústria frigorífica para dizer para o produtor, não se preocupe com preço, se preocupem só em produzir. E não era essa a mensagem, de forma alguma. Isso não quer dizer que a gente não vai se preocupar com preço, com comprar melhor, vender melhor, enfim, né? Óbvio, né? Mas é que a grande questão é que a gente esquece o outro lado, né? E eu acho que esse motivador preço, ele tem a ver, talvez o primeiro elemento desse teu questionamento de por que as coisas não acontecem, né? Então, primeiro é um modelo mental que o preço estimula. Isso a gente vê
em qualquer atividade. Por exemplo, o que aconteceu com o nosso setor quando a soja estava a R$200 o saco? Foi uma loucura, se plantava soja onde não de pedra, se comprou máquina de qualquer jeito, em qualquer valor, se houve até as pessoas acho que se endividaram muito nesse sentido, né? E hoje o que está acontecendo, né? Está se repensando tudo isso em função do próprio preço, está motivando tudo isso, né? Essa discussão. E aí se voltando à própria atividade pecuária como uma das principais atividades econômicas, né, que pode realmente sustentar o nosso sul do Brasil aqui, junto com algumas outras culturas, como o arroz, obviamente. Bom, então, as pessoas não avançam, na minha opinião, na média, né, por várias razões. Pensando nesse sentido, uma das primeiras razões, né, é que a pecuária ela vem historicamente como uma atividade que representava poupança, reserva de capital, né? Tanto que aquela famosa frase, né, se alguém vê um campo meio ferido, meio sobrando pasto, né, o pessoal já começa a imaginar que o cara está despovoado, né? Exato, o homem está quebrado. Quebrado o homem, né? Então começa por aí, é um modelo mental que demora muito tempo para se desfazer. E a gente até dá para entender, né, na época da inflação, eu conhecia gente que andava na volta de Porto Alegre, naqueles remates, comprava gado numa semana, empilhava numa propriedade perto, para vender na outra semana e ganhava dinheiro só fazendo na época da inflação, né? Depois a gente tinha que ter gado só por estoque em função de índices de produtividade, aquela coisa que não era produtividade, né, de estoque. Quando entrou o Plano Real, né, que o dólar, que a moeda estabilizou, sem o efeito de inflação, qual era a variável que sobrou? A produção, né? Então tinha que haver a produção. E aí começou essa mudança, né, vamos dizer assim, que é lenta, mas já existe, né, uma melhoria. Então esse modelo mental. Segundo, apesar de existir um conhecimento desse potencial da pecuária, né, na verdade a pecuária, diferente da agricultura, ela é mais complexa, uma pecuária mais intensiva e demanda de uma assistência técnica qualificada, né, que hoje a gente tem muito mais técnicos habilitados, né, para fazer uma boa pecuária, pensando assim nessa perspectiva, mas a agricultura, eu vou dizer assim, é relativamente mais fácil uma boa agricultura do que uma pecuária principalmente integrada com a lavoura, né, um sistema integrado é mais complexo. E acho que hoje também, tá, existe outra questão importante que me somado, né, nos motivos, né, do porquê que essa pecuária não avança. Se a gente for comparar com a lavoura, né, a cadeia de financiamento à disposição da lavoura de grãos é infinitamente maior do que a cadeia de financiamento à disposição da pecuária. Mesmo a gente sabendo, existem trabalhos mostrando que o pecuarista é avesso ao risco, o pecuarista não quer se financiar ou se alavancar muito, né? E eu acho que nem deve se alavancar muito, né, também, mas nós estamos na ponta de baixo de não fazer, de ter pouco investimento, né, vindo de fora. E para crescer nessa área, né, não é simplesmente fazer pastagem, nós estamos falando de aumentar estoque mesmo para poder desfrutar de uma produtividade maior. Né? Então, na agricultura, a gente tem, além do banco do sistema oficial, uma série de outras fontes de financiamento que o produtor rapidamente... Eu não estou entrando no mérito se isso é bom ou se é ruim. Né? O fato é que se o produtor tomar a decisão, eu quero aumentar minha lavoura de soja, tá, ele tem uma chance muito grande de tomar essa decisão e rapidamente dobrar essa lavoura, triplicar ou quantas vezes mais for, né, porque existe uma cadeia de financiamento muito até desburocratizada para isso, sem entrar no mérito se isso está bom, se está ruim, se está sendo usado adequadamente. Na pecuária a gente não tem isso. Né? Então, isso impede um pouco que a gente avance com mais rapidez. E principalmente, né, porque, por exemplo, o pecuarista não busca, o mercado não se organiza para oferecer, mais ou menos esse... Né? E não existe, mesmo no sistema oficial, é mais difícil conseguir o dinheiro, né,
eu já tive que ajudar colegas que fazem projetos em bancos, né, que me ligavam, dizendo assim, tia, me ajuda a explicar para o técnico do banco, né, que esse projeto aqui que eu estou fazendo, ele, em pecuária, né, que realmente a gente consegue ter essa produtividade que eu estou dizendo aqui no projeto, né, eu tinha que ajudar a explicar trabalhos aqui que a gente faz e tal, para ele subsidiar, para que o gerente do banco lá autorizasse o financiamento, né, para a pecuária, como ele vinha querendo, né. Então, tem essa parte então de entender e acreditar que isso responde, ter dinheiro disponível, né, dinheiro adequadamente colocado, né, vamos dizer assim, que na pecuária é muito mais difícil do que na agricultura. Somado tudo isso, né, a pecuária tem um ciclo mais longo que a agricultura, né, e é mais difícil enxergar essas mudanças. Daí a necessidade de técnicos, né, o Pedro trabalha nessa perspectiva que eu sei, de montar o sistema e mostrar, olha o resultado do sistema inteiro, como é que vai ser junto com essa pecuária, né, criar ajudar o produtor a enxergar isso. O produtor que tem bons técnicos nesse sentido, ele evolui, né, nessa pecuária. Mas o problema é que realmente não é só o dinheiro para investir nas pastagens, né? Então, essa é a menor parte. Vejam, uma coisa é fazer pasto para um sistema que está, como eu falei antes, que a gente precisa aumentar a capacidade de suporte, porque está faltando comida para aquele rebanho que existe, certo? Seja lá no momento que for. Tá bem, ali eu vou inserir aquele gasto com pastagem ou suplementação, enfim, vou corrigir aquele déficit, fazer o rebanho existente na propriedade ter um bom desempenho zootécnico dentro do que a gente quer. Outra coisa é, em cima disso, eu aumentar produtividade e ganho. Isso significa não somente fazer mais comida, mas crescer rebanho, seja comprando ou retendo animais, certo? Nas duas situações, comprar e reter animais significa um desembolso muito grande. Então, por exemplo, qualquer pastagem minimamente intensificada, né, que a gente possa gastar aí, vamos dizer assim, imaginem hoje, seja um pasto de verão ou de inverno, que produza adequadamente, né, hoje em valores assim, a grosso modo, nós vamos gastar aí 1.500, um pouco menos, um pouco mais, 2.000, um pouco, dependendo da situação, né, e para colocar 3, 4, 5 novilhos por hectare, 4 a 5 se o clima estiver bem, uma de verão talvez um pouco mais, né, dependendo das chuvas, eu tenho o custo de uma lavoura de arroz em casco para colocar naquele hectare. E aí que falta o dinheiro, imaginem, né, como é que eu vou colocar isso? Então esse crescimento ele tem que ser muito bem planejado, ele é diferente do crescimento de uma lavoura, que tu investe em insumos, tem máquinas, está ali, existe um modelo todo já formatado para aquilo ali. Então somando, né, Pedro, a cultura, por incrível que pareça, por mais que o conhecimento técnico tenha avançado e já tenha chegado a muita gente, na média, as pessoas não acreditam ainda que a pecuária pode responder tanto assim, que pastagens podem responder tanto, né, quanto, né, hoje está se vendo com mais clareza isso, e essa cadeia de financiamento que não é exatamente adequada à pecuária, né, então é um complexo realmente grande. E aí a necessidade da gente trabalhar com foco no sistema, mostrar que isso é viável, né. Eu vou citar um exemplo de um amigo que tem um sistema muito legal, ele tem a propriedade em Boa Vista das Missões, ele é o presidente do Sindicato Rural de Palmeira, Ivonei Librelotto, um abraço para ele, por sinal, um grande parceiro nosso aqui da Embrapa. Ele tem uma propriedade muito, muito legal, onde ele faz uma pecuária de altíssimo nível, é uma propriedade pequena, são 136 hectares, né? Ele tem gado de cria, pastagens cultivadas, campo nativo melhorado, soja, trigo, milho, faz uma integração muito legal, e ele viabiliza o financiamento pro sistema, através das lavouras, mas aí entra no sistema, né? Então faz adubação de sistema, aí as lavouras entram com essa facilidade de financiar, né? O que, então, já pensa no sistema de produção, e ele é um cara que tem
seja no campo nativo ou nas pastagens cultivadas, 4, 5, 6 vacas por hectare. Que beleza. Então vejam, né? E ele fala, aliás, sugiro assim, um excelente nome para esse espaço aqui, porque ele tem uma experiência muito grande e pode trazer esses exemplos com mais detalhes, né? E assim temos outros exemplos no estado aí que mostram que essa pecuária é possível, né? Mas é possível se a gente pensar no sistema de produção e no planejamento do sistema, e aí que entra o planejamento forrageiro inserido no planejamento do sistema, para a gente poder viabilizar pasto o ano inteiro, que não quer dizer não utilizar eventualmente suplementos, enfim, né, forragem armazenada, isso também faz parte do planejamento forrageiro e do planejamento do sistema. Mas é um grande desafio, Pedro. É muito bom, muito bom. Na verdade, o apanhado, né, na verdade, de que a solução é multifatorial e a gente tem um caminho com arroz, né, eu também sou de uma família que trabalha com arroz e gado, e sempre ocorre muito questionamento, né? Aumenta muito a produtividade para quem tu vai vender, né? Que foi quando teve o projeto 10 do IRGA, né? Focado bastante em produção, mas não tinha mercado. Hoje me parece que inclusive o setor de arroz aprendeu de que tem que exportar X toneladas para poder o mercado ficar saudável, né? E aí dentro da propriedade tem que ter um combo de que eu não posso plantar em todas as áreas que eu tenho apta para arroz, eu planto uma parte, o resto eu entro com gado, e tenho um equilíbrio do meu sistema de produção para que consiga ter um equilíbrio realmente, porque a produtividade por si só, né, ela não garante resultado, né? Então é o equilíbrio da produtividade com o modelo de negócio. O que garante resultado e crescimento constante é o modelo de negócio, né? Então, e esse modelo de negócio, então, por exemplo, uma inquietação que eu tinha quando comecei, assim, na faculdade, ia para o Paraguai, tinha convívio no Mato Grosso, e a minha inquietação, assim, cara, porque campos nativos, né, Danilo, tem campo nativo e campo nativo, tem campos nativos bons que nós devemos melhorar, mas tem regiões que o campo nativo, o mesmo tipo de solo, eles são mais fracos, né, então, entrar hoje é mais claro isso, mas lá no início, quando eu me formei, eu disse, cara, a gente tem que tentar se aproximar das cargas animais, né, com um bom GMD, do Centro-Oeste para poder competir com isso. E como que a gente vai fazer isso? Criando pequenos módulos, né, de que a gente entre com uma perene, em função da qualidade do solo, se define se entra com uma braquiária, se entra com Tifton, se entra com uma aruana, aí se define o tipo de variedade em função da qualidade do solo que se tem. E hoje, a gente já trabalhando nesses 15 anos aí, cara, eu não tenho dúvida, assim, de que, e te ouvir sobre isso, da questão quanto as tropicais, né, elas também são importantes para a gente manter uma boa carga animal, e se eu estou falando de um sistema que é integrado com lavoura de arroz, lavoura de arroz e soja, onde eu perco boa parte dessa área no verão, né, para eu não ter uma grande carga de inverno, que os modelos de negócio integrados com soja tinham uma grande carga animal no inverno, né, nas estevas de soja, mas no verão tinha que se desfazer, e isso, queira ou não, não é legal. O bom é tentar, o que a gente comenta com os clientes cara, vamos tentar modelar o sistema para te não ter um decréscimo tão grande do teu estoque entre o inverno e o verão, que isso vai te dar uma segurança. Por consequência, depois que o sistema está azeitado, tu tem uma taxa de desfrute mais ou menos aí, num sistema de ciclo completo, 35%, no sistema de engorda, de recria engorda, 70%, 80%. Então, se tu tem 1.000 cabeças, tu vai vender 800. Se tu tem 500, tu vai vender metade. Então, queira ou não, tudo isso é o que te dá o teu capital de giro. E se tu trabalhar com um custo por quilo produzido, a tua carga vai diluir teu custo fixo, né? Tua carga vai diluir teu custo fixo, por consequência vai diminuir o custo por teu quilo produzido e vai te aumentar a margem. Então tu vai trabalhar em giro e margem, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre como é a tua opinião sobre essas tropicais, porque, cara, eu tô assim, cada vez mais assim, eu não imagino um sistema sem ter uma tropical perene, assim, para desafogar, e aí os benefícios, como eu digo, quando um problema, os erros são, os defeitos, os problemas são em cascata. Quando tu define um acerto tecnológico, tu vai falar para o cliente 3 grandes benefícios, mas aí tu trabalhando ao longo do tempo com eles, na verdade, são inúmeros os benefícios, né? Os malefícios são em cascata e o benefício também.
Qual é a tua opinião sobre o planejamento forrageiro, a importância dessas experiências de verão? Eu te digo, Pedro, que esse é outro tema crucial, porque nós temos esse grande problema. A lavoura, especialmente a de soja, avançou de uma forma muito expressiva, né? Se vocês hoje, na fronteira oeste, ela não avançou tanto, né, quanto na região da Campanha e na região sul e na planície costeira, principalmente, ou no centro do estado, até por questões de limitação do solo, e mesmo assim vocês já sentem esse problema aí, né? Você imagina o tamanho desse problema nessas regiões aqui, onde a soja ocupou um espaço grande, né? Bom, disso a gente deriva o problema de ter um desequilíbrio enorme entre a estação quente e fria do ano, do ponto de vista de produção de forragem, o que reflete, obviamente, no desequilíbrio do rebanho possível que eu posso ter em cada época. E aí entra esse planejamento. Bom, essas perenes entram exatamente nesse sistema. Agora, independente mesmo vamos falar assim, mesmo que não houvesse esse desequilíbrio entre essas duas estações, nós precisamos ter, a discussão anterior a essa é ter mais pastagens perenes do que somente anuais. Né? Bom, aí a gente vai discutir as perenes, mas a gente tem que ter um sistema perene forrageiro numa escala bem maior do que normalmente se tem. Eu vi uma vez um termo que a gente estava ficando azevém dependente, né? E aí pensando numa pecuária intensiva, mas somente com espécies anuais, eventualmente mesmo com uma espécie anual de verão, né? E olha, hoje eu trabalho muito com essas anuais também, sempre trabalhei com milheto, inclusive desde criança, né? Falava do leite, né? Que a gente tinha tambo de leite. Então era muito comum, eu me lembro que nos caiu para trabalhar e ajustar todo o manejo do capim-sudão, BRS estribo, né? E hoje tem um trabalho enorme em cima dele. Mas, paradoxalmente, assim, apesar disso, isso é importante, mas talvez mais importante seja essa presença de espécies perenes no sistema de produção para dar estabilidade. Bom, nesse contexto, de que espécie perene nós estamos falando? Se eu tenho um campo nativo, um bom campo ainda conservado, mesmo que com um pouquinho de anone, né, eu posso usar esse campo, se não for área agrícola, intensificar ele. Mas, e onde eu não tenho mais o campo, o que eu faço? Né? Então a gente tem essas tropicais que cresceram muito no uso aqui no estado, elas têm limitações, né, porém, essas limitações, e quanto mais ao sul do estado, maiores são essas limitações, mas mesmo considerando essas limitações do ponto de vista de frio no inverno, não só o frio, né, mas a umidade, solos muito encharcados, talvez sejam mais problemáticos do que o próprio frio, e os dois juntos podem, né, trazer algum problema. Mas mesmo considerando isso, eu acho fundamental a existência dessas plantas no nosso sistema. Hoje aqui na Embrapa a gente tem um trabalho muito grande e crescente em torno do ajuste dessas espécies aos nossos ambientes, a mudança de algumas práticas de manejo, principalmente metas de altura dessas plantas para a gente trabalhar com uma qualidade um pouco maior, e principalmente a gente olhar duas coisas: adaptação dessas espécies, porque existe diferença de tolerância ao frio e à umidade dessas cultivares todas, né? Braquiárias, de um modo geral, são mais tolerantes que os pânicos, né? Vamos dizer assim. Tem um colega, Daniel Montardo, que já há bastante tempo vem trazendo, a Embrapa tem o desenvolvimento nas unidades da H de corte, da Embrapa H de leite e outras unidades de diferentes cultivares, que às vezes esse colega Daniel então já fez testes com várias cultivares, acesso para ver diferenças de tolerância ao frio, e isso está sendo retomado também. E outro eixo é a adaptação dessas cadeias com as cadeias de inverno. Existe uma discussão, muita gente defende que a gente deva ter só tropical ali e não usar o inverno, né? Eu acho que a gente, por uma série de razões, a gente precisa avançar. É possível, sim, compatibilizar as duas cadeias. A terra está muito cara para a gente reduzir o uso
né, do pasto numa parte do ano, por mais que a gente tenha, mas eu tenho bastante área de inverno em outras áreas, tudo bem, mas a área da fazenda é uma só, né? E cada metro quadrado está ali disponível a cada dia do ano para produzir alguma coisa, nem que seja carbono para o solo, via fotossíntese, para estar incorporando e melhorando os nossos solos. Então, desde o ponto de vista de solo, né, eu ter uma planta crescendo, porque na verdade quem constrói solo mesmo é planta viva, planta crescendo, certo? Então uma planta só de cobertura morta ali, que parou e que não está crescendo naquele momento, seja porque se matou ela ou porque ela parou, por causa como essas tropicais no inverno, eu preciso ter uma planta que está funcionando, cada dia do ano conta muito nesse processo. E é momento também da gente poder ter essa cadeia de inverno. Outro elemento, Pedro, por que nós estamos trabalhando muito em adaptar essa cadeia de inverno junto com as tropicais, é que, falando em vazios forrageiros, né, e estabilidade de produção, não é exatamente só o verão que esse aumento de lavoura trouxe como vazio forrageiro, né, invertendo o inverno e o verão. São as transições. A gente sempre falou do vazio de outono como uma importante transição, certo? Mas hoje a gente tem um vazio tão importante quanto o de outono, ou pelo menos quase tão importante, que é o vazio da primavera, quando justamente entram essas lavouras. E nós estamos falando aí de final de agosto, setembro, outubro, quer dizer, quando está iniciando o período quente, é na primavera. Sim. As tropicais, na sua grande maioria, sozinhas, elas precisam de mais temperatura para começar a produzir. Aí para Itaqui para cima, que a primavera começa a esquentar um pouco antes, talvez já comece a ser um pouco menos impactante isso. Mas mesmo assim impacta. E eu preciso ter algo que esteja produzindo, né, enquanto já no momento que a gente vai liberando as áreas de lavoura, eu preciso ter uma forrageira que já inicie uma produção boa de primavera e emende no verão, né? Então, se a gente colocar essa cadeia de inverno junto, ela pode cumprir esse papel junto com as tropicais, no mesmo hectare, né, na mesma área. Sim, diz, então, por exemplo, integrar, vamos dizer, para que o nosso ouvinte, telespectador entenda, é entrar com, por exemplo, vamos dizer, eu estou com um azevém, e aí que eu possa ter uma área que eu tenha um trevo, tenha outras variedades que me alongue o uso dessa área, é isso, né? Na verdade, sim, vamos dizer assim, eu estou com uma área com tropical, seja ela qual for, certo? Uhum. E essa mesma área a gente implanta azevém. Normalmente essas espécies de ressemeadura são mais fáceis para fazer esses manejos, né? Os azevens e as leguminosas perenes, principalmente. Aí eu me refiro trevo branco, cornichão, o próprio trevo vermelho, que é bianual, mas por ressemeadura essas espécies terminam tendo comportamento perene, né? Sim. Mas que terminam virando o verão, se chover um pouco e dependendo da fertilidade do solo. O que acontece? Eu venho usando o inverno, e a gente está promovendo aqui na Embrapa alguns ajustes de manejo para fazer com que essa transição da primavera não atrapalhe. Quer dizer, eu vou seguir nessas áreas com pastejo, com alta carga, inclusive, nessas áreas ali agosto, setembro, outubro, porque normalmente a tropical que está junto nessa mistura vai começar a ter alta capacidade de suporte e participar, aí outubro em diante, dependendo da temperatura da primavera, se for mais frio, mais quente, dependendo, né? Aqui em Bagé, por exemplo, a gente normalmente tem primaveras muito frias, né? Uhum. E essas espécies, e dependendo do ano isso muda. Esse ano, por exemplo, elas começaram a produzir mesmo no Natal, praticamente. Né? Mas normalmente é mais para outubro que elas começam a produzir. E eu já vi relatos que mesmo na região de São Borja, tá, essas pastagens começam a produzir às vezes final de setembro, outubro. E não é difícil encontrar anos que em novembro elas produzem. E aí o que eu faço? A lavoura aí já entrou, né? Entendeu? Sim. Então é por isso, né? Bom, fora isso, imaginem as leguminosas misturadas nesse negócio aí, dessas folhas de tropical, né? Vegetando junto ao longo do próprio verão. Como a gente tem outros modelos, em arroz é muito comum a gente virar o ano com trevo branco, né? Sim. Cornichão, né? Um pouquinho de leguminosa participando disso, a dieta dos animais melhora drasticamente. Sim. Né? Então, assim, resumindo, é fundamental a gente ter espécies perenes.
o que a gente tem hoje? Em áreas maiores, é difícil a gente imaginar, por exemplo, teria espécies como o Tifton 85, Gigs, outra cultivar, né? Mas são mudas, né? Áreas muito grandes fica mais difícil e tem um custo muito elevado. E aí a área que é a rotação com lavoura, é complicado eu colocar isso, né? Exato. Então eu preciso ter espécies com sementes, né? Tem uma outra espécie que é meio esquecida aí, existe, que é a pensacola, né? Sim. E em muitos lugares se usa em áreas mais drenadas, ela é uma espécie extremamente adaptada e que cumpre esse papel de perene, né? Então, assim, a gente tem várias alternativas dessas tropicais para utilizar. Nós vemos trabalhando também aqui na Embrapa em produzir cultivares, assim como a pensacola foi, na verdade, era o nosso grama forquilha aqui, Sim. que os americanos vieram aqui na década de 50, lembro bem de um projeto que existia para que se estudar essa biodiversidade, e várias espécies foram levadas para os Estados Unidos, e entre elas, né, a grama forquilha, o notatum, e na estação de Pensacola, na Flórida, né, daí foi selecionada essa cultivar, daí o nome Pensacola, né, que vem lá da Flórida. Sim. Mas a gente está buscando, assim como o Uruguai, né, cultivares de espécies derivadas da nossa flora nativa, que são muito mais adaptadas, são tão produtivas como qualquer uma dessas cultivares tropicais, espécies de braquiárias ou pânicos, com qualidade muito superior, né? E é justamente ela tem uma qualidade maior, são plantas C4, né, plantas de verão, mas que pela qualidade maior tem uma relação com o tecido da planta que faz com que ela resista mais ao frio, ela está adaptada aqui, inclusive ela vai outono adentro mais longe, e ela também, obviamente, começa a produzir cedo, né, no inverno. Por exemplo, o melador, a grama forquilha, a grama tapete, tudo isso aí está num programa. Hoje a gente já tem 2 cultivares bem adiantadas em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, com o professor Miguel Dallagnol, e quem toca isso é o colega Daniel Montardo aqui também, né? E eu espero em breve a gente ter essas cultivares, que aí nós vamos ter realmente uma solução para áreas perenes aqui na nossa região, seja para áreas de coxilha ou para áreas mais baixas de arroz, para a gente poder compor um planejamento forrageiro com espécies perenes bem mais adaptadas e produtivas para a nossa região, né? Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo, mas resumindo... E que cargas, Danilo, desculpa te interromper, que cargas na pensacola a gente consegue trabalhar aí, porque a pensacola tem bem pouca experiência, e a época do ano e as cargas mais ou menos? São cargas, assim, depende do nível de fertilidade da área, né? Mas eu conheço áreas que mantêm 3, 4 unidades animais por hectare, assim, de modo geral, no ano. Né? O inverno um pouco menos, e botando azevém no inverno, funcionando como se fosse um campo nativo melhorado, né? Mas recebendo adubação. E a exigência de fertilidade dela se assimila a um pânico ou é baixo? Ela responde também, mas ela é baixa, né? A exigência, a gente consegue em solos arenosos, em solos... Tem que ser drenado, né? Tem que ser um solo mais drenado. Inclusive ela faz frente muito forte à anone, né? Onde ela fecha bem o anone e pensa 2 vezes antes de entrar, né? Há inclusive um detalhe, né? A gente está buscando aqui, falando das tropicais, espécies que entosserem menos, que sejam mais prostradas, né? A Embrapa tem algumas cultivares, né? Por exemplo, 2 que eu cito, assim, a BRS Piporã e a BRS Piatã, que são mais prostradas e elas cobrem melhor o solo. O que a gente está buscando também é cobrir o solo adequadamente, né? Para evitar o aparecimento de invasoras, que essa é a grande ferramenta, né? É não ter solo descoberto. Exatamente. E muitas tropicais, elas têm um caráter mais ereto de crescimento e entosseram muito, né? Então essas aí, por melhor que possam ser, a gente está evitando um pouco usar, porque há uma preocupação nossa para cobrir solo mesmo, né? E produzir em cima disso. E a gente tem boas cultivares com preços razoáveis, bons, né? Que dá para pensar inclusive em usar por 1 ou 2 anos e voltar. Então a gente está compondo hoje sistemas de rotação com a lavoura, com essas perenes, usando 2, 3 anos e voltando com a lavoura. Sim. Né? Por que não? O custo né? Muitas vezes é pouco mais que o custo do manual qualquer. Exato. Né? No Centro-Oeste eles usam muito, né? Eles chegam a plantar as braquiárias mas eles falam, brincam que são 3 safras e a 4ª é com boi, que eles plantam para usar 3, 4 manual. meses. Exatamente. Usar com manual.
né? Por que não? Né? E um sistema radicular, o quinto, hoje uma coisa importante também, outro aspecto, né, dessas perenes, né, e na verdade plantas de verão, planta C4, né, e mesmo as anuais, né, a gente tem que ir para cima das lavouras com essas plantas, porque nem soja nem arroz conseguem ter raiz e aprofundar sozinho, aprofundar a raiz. E uma das coisas mais correlacionadas com a produtividade da soja é a profundidade da raiz da soja. Só que ela sozinha não consegue fazer, e o arroz não faz isso por ela. Sim. Precisa uma gramínea de verão. Por melhor que sejam as pastagens de inverno que nós temos, a gente não consegue, a gente, claro, ajuda bastante, né? Mas a gente não consegue explorar o perfil de solo com plantas de inverno, C3, do mesmo jeito que a gente consegue explorar com planta C4 de verão, né? Especialmente as perenes, né? Então isso deve compor, seja com anuais ou com perenes, o sistema de rotação das lavouras de soja e também de arroz. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu tenho acompanhado ao longo desses anos, e a gente tem medido isso, produções de arroz maiores do que de lavouras de arroz, desde que sistema de plantio direto, né? Aindas pós-gramíneas, tipo um capim-sudão ou um milho, né? Do que pós-soja. Dado ao tamanho, profundidade de raiz, ciclagem de nutrientes, essas plantas vão puxar nutrientes como potássio para cima, que o arroz depois vai usar, enfim, fora o controle de plantas invasoras, que hoje é um problemaço na lavoura de arroz, perdão, de soja especialmente, mas arroz também. Por exemplo, o arroz vermelho, né? Exato. Isso é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado em Pelotas, da década de 80, 90, onde literalmente essa rotação com gramíneas de verão limpa em 2 anos as áreas com arroz vermelho. Imagina. Né? Quer dizer, uma principal invasora, né, problema. No caso da soja, por exemplo, essa mesma rotação, né, limpa, por exemplo, tanto a buva quanto o caruru, principalmente, que hoje é um problema. Tem lavoura de caruru com soja, né, não é nem soja com caruru. Então, infelizmente a gente está vendo isso. Agora, qual é o problema? O monocultivo. E assim, soja e azevém no inverno não é rotação, é uma sucessão simples. Tá? E a gente está vendo áreas também, hoje eu estou vendo, para explicar e melhorar essas coisas, a gente está vendo também o impacto no solo, abrindo trincheira, vendo como é que está o perfil de solo, e a gente está trazendo e vendo coisas assim extremamente danosas quando a gente faz soja muitos anos na mesma área, mesmo que com bom azevém. Tá? Residual então, químico forte, né? Químico, e principalmente o solo com um nível de compactação no perfil do solo muito grande, né? Por conta de uma planta que não tem a raiz para manter a estrutura física do solo que é necessário e, consequentemente, sustentar uma biologia que precisa, né, desse negócio todo funcionando. E o arroz, apesar de ser irrigado, ele também precisa desses nutrientes que ciclam, né, no sistema. E quem vai fazer isso? Exatamente essa pecuária, né, que também vai para o verão. Então, assim, a gente precisa desse equilíbrio forrageiro que nós estávamos falando, que tu chamou, né, na questão, Pedro, entre inverno e verão. Claro que, em primeiro lugar, para o rebanho ter comida, a gente poder planejar um rebanho estável, seja ele de que sistema for, ciclo completo, e a recria terminação, né? A recria terminação, por exemplo, por que é importante isso? Eu poderia ficar só num ciclo de inverno, mas eu vou estar comprando quando todo mundo compra e vendendo quando todo mundo vende, né? Exatamente. Do ponto de vista gerencial, isso não tem sentido. Então, eu defendo comida o ano inteiro, mesmo, principalmente até também para esses sistemas, porque o produtor pode comprar e vender quando lhe melhor convir, quando for melhor para o seu sistema, não porque ele está pressionado para comprar ou pressionado para vender. Né? Então, vá comer o ano inteiro. Então, eu preciso ter essa equação equilibrada entre inverno e verão. Mas eu preciso mais ainda ter esses pastos de alta produção rodando nas áreas de lavoura, porque a lavoura precisa desses pastos. Sim. O solo das lavouras precisa, o controle integrado das plantas invasoras precisa. Hoje eu tenho um colega, um grande amigo, que é o André Andres, da Embrapa
Clima Temperado, que trabalha com controle de plantas invasoras, e a gente tem uma parceria muito boa para justamente, ele tem um grupo muito legal lá e faz trabalhos maravilhosos, vendo o quanto as pastagens impactam nesse controle e trazendo essa cadeia forrageira para o lado do controle integrado dessas plantas tão problemáticas nas lavouras, né? Então veja a importância que a gente tem da pecuária, né, sobre esse sistema. Agora eu pergunto, imagine o seguinte, tudo isso que eu falei, é possível a gente pensar só a pecuária, né, para fazer tudo isso? Não tem como, né? Não. Entende? Eu não consigo separar mais isso. Né? Por isso que as pessoas têm que estar convivendo, né, os profissionais que trabalham numa propriedade, agrônomos, zootecnistas, veterinários, técnicos de campo, gerentes de lavoura, todo mundo tem que conversar para entender isso tudo. E por conta disso, obviamente, essa atividade se torna mais complexa, mas complexa é uma coisa, complicada é outra. Exato. É possível perfeitamente avançar nessas técnicas, planejando, né, gerenciando, cuidando do mais simples operacional até os planejamentos mais complexos, mas é possível fazer. Né? Agora, não tem como se fazer isso de forma pontual, separada, olhando só uma pastagem, né, enfim. Tá. E aí... integrada e enxergar o todo, né? E uma coisa importante, eu acho que liga nesse sentido, pensando assim, hoje o foco nosso é muito no solo, né, na verdade. O solo é o bem comum a todas essas coisas na propriedade. E obviamente, resumindo, a gente tem o grande impacto dessa pecuária está sobre o solo, exatamente, de ser a grande fase regeneradora, a grande fase melhoradora dos solos que as outras culturas vão usar. Mas como é que a pecuária faz isso? Exatamente por ter pastos cada vez mais produtivos, olhem bem, pastos mais diversificados na mesma área, isso impacta no solo, e por mais tempo nos 365 dias do ano em cada pedacinho da lavoura. De preferência, inclusive, colando um pasto numa lavoura, praticamente mantendo um sistema que a gente chama sempre verde, né, por exemplo. Quer dizer, nunca tem a gente sempre falou do plantio direto, né, por exemplo. O sistema plantio direto tem que ter palha. Ok, isso é uma enorme evolução. Mas o que a gente tem que ter é mais do que palha, porque a palha morta, ela cobre o solo, protege fisicamente, mas tem uma biota muito restrita. Ela não está com raiz crescendo, não está, né, tendo toda aquela atividade que faz a construção do solo. A gente precisa planta viva crescendo todos os dias do ano, de preferência mais de um tipo de planta, gramínea, leguminosa, raízes mais superficiais, raízes mais profundas, raízes pivotantes, fasciculadas, tipos diferentes de raízes e tipos de plantas que associam biotas diferentes. Tudo isso a pecuária faz. Fora que eu insiro esterco, urina, o próprio pelo, a saliva, tudo isso enriquece a biota do sistema solo. Eu acelero a ciclagem de nutrientes. Então, uma coisa, esse mesmo pasto sem o animal, ele não vai fazer tanto benefício para o solo e para o sistema, quanto esse mesmo pasto, seja ele qual for, sendo adequadamente pastado. São mudanças muito profundas que acontecem no solo. Por isso as lavouras se beneficiam tanto e produzem 15, 10, 20 ou às vezes 30% a mais com a mesma tecnologia quando sucedem pastagens bem manejadas. Em outras palavras, né, eu fui formado, e a grande maioria dos técnicos, dizendo assim, a gente só faz uma boa pecuária tendo uma excelente lavoura. Na verdade, eu me arrisco a dizer que é o contrário, a gente só faz uma boa lavoura tendo uma excelente pecuária. Claro que as duas se complementam, né? É que vem antes o ovo ou a galinha, né? Mas é que a gente estava acostumado a dizer que sempre vinha a primeira lavoura, depois a pecuária. Né? Na verdade, essas coisas têm que ser juntas, interligadas. Então, por essas razões que eu digo assim, se eu preciso então ter planta viva o ano inteiro, eu preciso ter pasto o ano inteiro, daí vem essa ideia, pasto 365 dias, como um dos pressupostos, então, disso que a gente vem chamando hoje, mais do que pasto 365 dias, sistema integrado 365 dias. E é o olhar gerencial para cada metro quadrado do sistema, a cada dia do ano, o que está acontecendo e o que eu posso fazer para intensificar
a produção de biomassa, de carbono, de comida, seja para o gado, seja para uma lavoura que está produzindo, enfim, misturando plantas, porque nós estamos, em outras palavras, copiando o funcionamento da própria natureza. Sim. Nosso campo nativo é o nosso modelo conceitual para isso. Então, essa ideia, por exemplo, de pasto sobre pasto, a gente tenta copiar algumas funções que existem no campo nativo, de onde a gente tem 20, 30 plantas de diferentes tipos e ciclos no mesmo metro quadrado, minimamente, mesmo que de uma forma reducionista, nos modelos cultivados de produção de alimento. Hoje nós estamos resgatando, por exemplo, coisas ainda devagarzinho, né? Por exemplo, se cultivava na região aqui trigo com cornichão, né? Se colhia o trigo e depois tinha uma lavoura de cornichão para colher semente ou dar pasto para os animais. A gente está fazendo isso e avançando, né? Então é uma planta sobre a outra, misturando isso. Então vejam como o planejamento forrageiro impacta no sistema de produção nessa perspectiva, né? De diversidade, de mais tempo de pastejo. E eu me refiro assim só para dizer o quanto a gente... Pensem, o quanto a gente perde de tempo que poderia estar produzindo uma forragem, né, fazendo planta crescer e não lança a mão. Um exemplo dos mais simples, né, a gente tem azevém como uma espécie tardia, mas na verdade ele tem algumas necessidades que a gente normalmente não supre, principalmente nitrogênio, fazendo com que ele produza normalmente junho, julho em diante, né? Enquanto e na lavoura de arroz, nas restevas de arroz especialmente, a gente normalmente ia ter essas pastagens de trevo, cornichão, azevém, né, ali julho, agosto, né, semeando na lavoura. Hoje a gente consegue ter, é o melhor lugar do mundo para ter rápido essas pastagens. O problema é que a gente tem um monte de palha ali, né, que consome nutriente, principalmente nitrogênio. E aí não sobra para essas plantas se desenvolverem como o azevém necessita. Então, um simples manejo de nitrogênio faz com que a gente tenha, seja o lugar que mais rapidamente a gente consegue ter azevém. Mesmo na fronteira oeste, aí, que é um dogma, né, azevém vir cedo, é quente e tal. Gente, a gente tem umidade nessas áreas, né? Que azevém não precisa de frio, azevém precisa de água. Exato. E falta depois nitrogênio. Então, as leguminosas aportando, a gente fazendo injeções pontuais, né, desse elemento. Enfim, vejam o quanto significa no planejamento forrageiro eu antecipar 1 ou 2 meses o pastejo nessa cadeia. E depois, como a gente faz aí na fronteira oeste, em parceria com alguns amigos aí da Vetago, o Ramiro e o... Grande abraço, Ramiro. Um abraço para essa turma toda aí que nos dá um baita apoio aqui nas tarefas, junto em parceria com a gente aqui na Embrapa, de fazer o que a gente chama hoje, por exemplo, de plantio no verde, inclusive do arroz. Imagina um mês a mais na primavera, naquele vazio, um mês a mais de pastejo numa cadeia de azevém. Quanto de ganho animal eu não tenho e quanto de ganho nós não temos em ciclagem de nutrientes também, quando o azevém está bufando ali naquele setembro, vamos dizer assim. Então vejam o quão... Variedades e opções temos inúmeras, não, Danilo? E o quão longe é o impacto dessas ações que a gente pensa, né? Gente, um mês a mais, um mês a menos, dá um efeito brutal, né? No valor da diária e na eficiência do uso dessa tecnologia, né? Deus livre. E um dos grandes limitantes para a gente aumentar, no caso da pastagem, a produtividade, não é só quanto cresce por dia, quanto tempo está crescendo, né? Quantos dias de pastejo. Então a gente está acostumado a ver azevém aí de 100 dias, 110 dias, né, entre soja, né? Eu acho isso um horror. Não, pouco tempo, né? É pouco tempo. Né? Nós precisamos ter mais tempo de uso. Então, é isso. Né? Danilo, tá muito bom o papo. Vamos ver com o Paulo, que é o nosso controller ali. Como é que nós estamos de tempo, seu Paulo? Exatamente isso. Eu tava procurando uma brecha aqui, porque não tava conseguindo. Os homens não respiram? Não, o problema é encontrar uma brecha que faz sentido para não interromper o raciocínio, porque é muito bom eu complementar uma coisa com a outra. A gente sabe que puxa, né? E quem tem paixão para falar o que tá falando ainda é mais complexo ainda para te conseguir interromper. Mas a gente tem 5 minutos. Beleza. Então eu vou dizer para vocês então, eu vou se fazer cotizarem no tempo aí. Beleza. A minha consideração final, assim, que deu para ver o quão rico é esse assunto, né, Danilo?
a gente tem uma variedade de informação aí, e o que eu notei, assim, falando e comentando a questão do o quanto o biológico passou a ter mais peso hoje nas análises, né? Antigamente era análise de solo, química e se definia adubação. Hoje se falou muito a palavra microbiota. Hoje entrou, e por isso da questão, em vez de ser só... O solo não adianta ter palhada, ele tem que ter planta viva. O ambiente tem que ter vida. Então muda um pouco esse conceito, é uma sacada fantástica, Paulo, disso que o Danilo está falando, não é só ter palhada, precisamos ter planta viva, precisamos ter planta verde e cobertura de solo com planta viva que vai dar a ciclagem de nutrientes. Com isso, eu encerro a minha participação aqui e agradeço muito ao Danilo. E Danilo, fique à vontade para dar o recado e considerações finais. Seguramente também teremos parte 2 com o Danilo, não, Paulo? Certamente. Tá bem. Bom, eu fico muito feliz em participar do programa Horizonte Agrocast. Eu escuto, tenho acompanhado, né, o Pedro pela rede social. Eu sou de uma geração que não tinha isso e hoje tem, então eu circulo ali, né, mais ou menos, mas estou tentando me adaptar, mas é um espaço legal hoje. A informação é um jeito de fazer a informação chegar a mais pessoas. Para nós isso aqui na Embrapa é extremamente importante, né, para a gente poder difundir. Então eu agradeço poder participar desse espaço junto com vocês e dizer que tudo isso que a gente conversou, né, é perfeitamente execuível, planejável, né, é um caminho que a gente precisa sim evoluir. Tem muita coisa boa para a gente fazer nesse horizonte, e a gente está, sim, num lugar maravilhoso do mundo para executar todas essas coisas, né? E juntar, inclusive, fazendo isso, o lado ambiental, que termina vindo muito bem, fazendo todos esses conceitos acontecerem na realidade. Então, muito obrigado aí. A Embrapa que está sempre à disposição, nos procurem também, eles colocam à disposição Pedro, Paulo aí, do que precisar. E um abraço aos amigos, a todos que estão nos escutando. Muito bom. Isso aí, então a gente, depois dessa aula, né, 1h30 de aula ininterrupta aqui, é uma satisfação poder contribuir aí com os nossos amigos produtores rurais, pecuaristas aí do Rio Grande do Sul também, mas do Brasil inteiro. A gente sabe que muita gente escuta a gente em outros lugares e isso é muito gratificante para quem desenvolve o trabalho, né, Pedro? Exatamente. Isso aí, então a gente convida a todos para nos acompanharem nos nossos canais todos, né, no TikTok e no Instagram, @HorizonteAgrocast, também nas quintas-feiras, às 19 horas, no Spotify do Horizonte Agrocast, no YouTube da Pecuária PRM e também na TV Santa Maria, às 19 horas, né, como eu falei, com episódios novos todas as quintas-feiras, TV Santa Maria na net e na internet, nos canais de IPTV. Agradecemos ao apoio dos nossos parceiros de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Alfa Banheiros por Aspersão, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco e Ouro Fino Saúde Animal. Além também, claro, né, da nossa parceira veterinária Marxinal, lá de Itaqui. Esperamos a sua participação, sugestão, comentário, né, em todos os nossos canais aí estão abertos. A gente gosta de receber os feedbacks e, né, contribuir sempre acrescentando, melhorando este projeto Horizonte Agrocast, um projeto da Pecuária PRM. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, dividi a sala hoje aí com o Pedro Rocha Marques, como sempre, e também com o Danilo, falando com a gente direto lá de Bagé, lá diretamente da Embrapa Clima Temperado. Não errei, né? Tinha os caras errar os... Embrapa Pecuária Sul. Pecuária Sul. Clima Temperado em Pelotas, viu? Falei e errei. Bueno, este é o projeto da Pecuária PRM. Agradecemos a todos pela audiência e te esperamos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.